Aí, tá bonito, tá bonito. Achou. Salve galera! Muito bem-vindo aqui ao canal do Medeiros. Depois de muito trabalho lá dentro na sala de imprensa, né, na coletiva de apresentação do Tiquinho Soares, novo camisa 9 do Botafogo, estamos aqui andando pela pista de atletismo do estádio Newton Santos. Está com dias contados, hein? A senhorita está com dias contados. Mas enfim, vamos falar sobre a apresentação do Tiquinho Soares, né, que falou bastante na coletiva, da responsabilidade dele como camisa 9, novo camisa 9 do Botafogo, já vestiu a camisa, né? E da situação que ocorreu envolvendo a lesão muscular dele, né? O Mazuco, o diretor de futebol do Botafogo, explicou isso no início da coletiva, o que aconteceu, a negociação, como é que foi, para ficar uma coisa bem clara, né? Tem muita gente já criticando, mas a gente precisa explicar aqui o certo mesmo e o que ocorreu. O Botafogo entrou na negociação com o Olympiacos para adquirir os direitos econômicos do Tiquinho Soares, e dentro dessa negociação o Botafogo chegou num valor abaixo da multa rescisória, fechou um valor com o clube grego, e o Tiquinho Soares tinha muita vontade de vir para o Botafogo, inclusive chegou a recusar propostas de clubes da Arábia Saudita. E nessa negociação o valor foi fechado e o Olympiacos da Grécia colocou uma condição nessa negociação. A condição seria que o Tiquinho Soares jogasse os jogos da pré-Liga Europa e também da pré-Champions, né? O Olympiacos saiu na pré-Champions para o Maccabi Haifa, né? E depois acabou passando do Slovan Bratislava na pré-Liga Europa. Depois desses 4 jogos, o Tiquinho foi liberado pelo clube grego, assim como estava combinado desde antes, ou seja, há um mês atrás a negociação já estava fechada dessa forma. Porém, por infelicidade de todos, até do atleta, do torcedor do Botafogo também, é uma infelicidade, um azar, né? O jogador no último jogo contra o Slovan Bratislava, lá na Eslováquia, ele entrou no segundo tempo e se machucou, cara. Com 20 minutos em campo ele se machucou, teve uma lesão muscular. E o Botafogo foi consultado se queria continuar com a negociação, visto que ele tinha acabado de se machucar e a previsão de retorno aos gramados seria de 3 semanas. O Botafogo, entendendo que é um atacante experiente, um atacante que é muito bem considerado e tem dentro do que o Botafogo avaliou uma qualificação para ser o titular do Botafogo, né? O Botafogo entendeu que queria o atacante mesmo com essa situação de lesão muscular. Então o Botafogo finalizou a negociação com o Olympiacos, trouxe o Tiquinho Barbosa e ele já chega direto para o departamento médico, onde está tratando já essa lesão muscular e voltará daqui a 20 dias, 3 semanas, né? E ele deve estar à disposição aí no início de setembro para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Então ele está fora do jogo contra o Juventude, provavelmente fora do jogo contra o Flamengo e também fora contra o Fortaleza. Tá? Esses 3 jogos aí a gente deve ter o Tiquinho fora de combate, com o Herisson à disposição e o Matheus Nascimento também. E também o Júnior Santos, né? O Júnior Santos que será apresentado amanhã aqui no estádio Newton Santos. Tá? Então isso é muito bom da gente explicar, cara, porque a negociação ela acontece dessa forma. Eu não acho que o Botafogo tenha errado, eu acho que o Botafogo não podia desistir do Tiquinho Soares por conta de uma lesão de 3 semanas. É um risco do negócio, o Botafogo fechou por um valor abaixo da multa e o Olympiacos pediu para que ele jogasse esses jogos decisivos. É algo que é normal, acontece, não acho que foi erro do Botafogo, foi uma infelicidade do jogador ter se machucado. O Tiquinho Soares não queria jogar esses jogos, ele confidenciou isso ao Botafogo, que não queria ter disputado essas partidas, mas ele jogou por medo do Olympiacos desistir do negócio com o Botafogo e ele ter que ficar lá, no time grego, lá no Olympiacos. Então ele jogou por conta disso, para cumprir o acordo e vir para o Botafogo, que era o desejo dele. Tá? Então a gente explicou aqui agora todos os detalhes da situação do Tiquinho Soares envolvendo essa lesão, envolvendo essa negociação. Tá? A negociação que gerou em torno de 1 milhão de euros para o Olympiacos
ceder o jogador para o Botafogo, tá? No mais, ele falou sobre a responsabilidade dele ser o camisa 9 do Botafogo. Eu vou colocar no final desse vídeo aqui a minha pergunta e a resposta dele também. Eu fiz uma pergunta para o Mazuco ao final da coletiva do Tiquinho Soares. Eu perguntei ao Mazuco sobre o Matheus Pereira e também a pergunta anterior à minha foi sobre o Orreda. Ele disse, o Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, respondeu que os dois jogadores ainda interessam ao Botafogo para o futuro, para 2023. Explicou a situação do Orreda, que o Godoy Cruz realmente mudou a situação aí da negociação, né? E o Botafogo não gostou muito, aumentou os valores. Então, assim, o Botafogo preferiu nesse momento não entrar nesse leilão com o Godoy Cruz e vai tentar de novo a partir do próximo ano, tá? Sobre o Matheus Pereira, é um jogador que foi comprado pelo Al Hilal por 18 milhões de libras. Isso o Mazuco respondeu, e que o Al Hilal não queria nem conversa, não queria conversar com o Botafogo. O Matheus Pereira estava muito interessado em vir jogar aqui, tentou a liberação lá, mas obviamente os árabes não liberaram. Mas o Botafogo mantém o interesse no Matheus Pereira para o ano que vem, cara. É importante a gente dizer isso, né? Que o Botafogo tem janela aí na próxima temporada também, em 2023. Então tem alguns jogadores que o Botafogo mantém esse interesse. É muito importante que a gente continue aí nesse processo de crescimento. E o Matheus Pereira com certeza seria um jogador aí realmente muito acima da média pro futebol brasileiro. E é muito interessante ver que o Botafogo mantém esse interesse nesse atleta, tá? No mais, eu fiz uma outra pergunta para o Mazuco também na coletiva sobre ponta direita. Por que o Botafogo preferiu não contratar mais um ponta direita? O Mazuco respondeu que no entendimento da diretoria do Botafogo, os pontas que tem hoje conseguem exercer as duas pontas, né? Até o Gustavo Sauer, que todo mundo trata como ponta direita, ele disse que consegue exercer a ponta esquerda também. E que, na opinião da diretoria do Botafogo, isso é muito relativo, né? Ele é muito relativo em relação à ponta esquerda e ponta direita, visto que os números desses atletas indicam que eles podem atuar tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. Eu continuo também com a minha opinião de que alguns jogadores desempenham melhor na ponta esquerda do que na ponta direita, que é o caso do Jefinho, que é o caso do Vitor Sá, mas o entendimento da diretoria é que esses jogadores podem exercer a função dos dois lados, tá? Mas nitidamente, vendo, e aí agora é uma opinião minha, vendo os jogos, a gente fica na opinião aqui de que realmente o Vitor Sá, por exemplo, joga muito mais quando está na esquerda, o Jefinho joga muito mais quando está na esquerda, mas a diretoria tem esse entendimento e a gente respeita também, né? Eu fiz essa pergunta e eles responderam com a opinião deles também. A gente precisa respeitar também a opinião deles, tá bom? Então é isso, mais um dia de muito trabalho aqui no estádio Newton Santos, ó, o estádio aqui, ó. O Botafogo tem um jogo importantíssimo no domingo, 11 horas da manhã, contra o Juventude. É um jogo que vai ser muito importante para o Botafogo, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. O Juventude é o lanterna do Campeonato Brasileiro e é o jogo que antecede o clássico contra o Flamengo aqui nesse estádio, que vai ser no outro domingo, às 6 horas da noite, tá? Foi remarcado primeiro de sábado para domingo 11 horas, aí depois de domingo 11 horas para domingo 6 horas da noite, tá bom? Então, Botafogo e Flamengo, vai ser o nosso próximo jogo aqui, cara. A gente precisa vencer esse jogo de qualquer jeito, beleza? Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, comente bastante e fiquem aqui com 360 do estádio Newton Santos aqui, ó. Depois a pergunta na coletiva. Tiquinho, Matheus Medeiros. Você quando escolheu o Botafogo, né? Queria que você falasse o porquê da escolha, né? Você tinha também, se eu não me engano, uma proposta de um clube da Arábia também, né? E queria que você falasse um pouco da responsabilidade de você usar a camisa 9 do Botafogo, porque além da diretoria, a torcida estava querendo muito um camisa 9 mais experiente, né? Até para dar suporte ao Matheus Nascimento e o Erisson, que são jogadores mais novos. Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sei o tamanho dessa camisa, os jogadores que atuaram com essa camisa.
Então, como eu te falei, eu estou bastante confiante, né? Muito feliz de representar esse grande clube. Tenho certeza que vai dar tudo certo, focado, e a responsabilidade é muito grande, com certeza. Mazuco, bom, eu queria fazer duas em uma, rapidinho. Primeiro, sobre o Matheus Pereira, eu acho que foi até um jogador que teve menos proporção do que o Orreda, mas, na minha opinião, eu acho um jogador até acima. Acho que qualificaria demais o elenco do Botafogo se vocês continuam com o interesse para o ano que vem, visto que o Al-Hilal também teve uma postura de não querer liberar, né? E a segunda pergunta, assim, eu já tive até a oportunidade de dizer que eu achei que a janela foi satisfatória, na minha opinião. E a minha pergunta ia no sentido de uma posição que eu acho que a torcida, no geral, o feeling que a gente tem das redes sociais, é que a torcida sentiu falta, talvez, de uma contratação para a ponta direita. E se a gente vê hoje no elenco do Botafogo, a gente vê diversos pontas que fazem a esquerda e a direita, que é o caso de Jefinho, o Luiz e o Vitor Sá, mas, efetivamente, um ponta direita que prefira jogar ali igual o Gustavo Sauer. Por que o Botafogo não foi atrás desse jogador? Então, na verdade, Matheus, nosso entendimento, assim, respondendo a última pergunta, a gente não tem pontas específicos, tá? A gente tem atletas que jogam nos seus clubes de uma forma, às vezes num sistema um extremo joga mais pela direita, no outro ele vai jogar pela esquerda, então a gente não tem uma preocupação específica com o lado do campo ali, né? Para mim, os extremos eles têm vantagens nos dois lados, seja de pé trocado, seja com pé dominante, então a gente tem opções no elenco hoje para trabalhar nas duas extremidades, isso sem dúvida nenhuma. Então, nós não nos preocupamos especificamente. Talvez causou um pouquinho essa dúvida maior, porque o Orreda viria que faz a direita. Tá? Mas não que isso fosse um ponto de extrema preocupação nossa. Acho que hoje a gente tem boas opções nos extremos. Tem o Vitor Sá retornando, lógico, ganhando forma ainda. Daqui a pouco o Sauer retorna. Então, a gente tem opções ali para trabalhar nas duas extremidades. Tá? Então, não há uma preocupação iminente nisso. Tá? Na nossa visão técnica, inclusive do próprio Luiz, nós temos os extremos. E aí, trabalhar da melhor forma quem pode conduzir. Porque isso também vai depender de como você joga, vai depender de quem você tem no meio, que vai abastecer, se você vai jogar com cara de pé trocado, se vai jogar com cara de pé dominante, então vai variar também dos outros atletas que você tem no grupo. Então, eu acho que é relativo, tá? Eu acho que o impacto maior foi por causa do Orreda, que ele joga mais pela direita. E, enfim, mas lógico que a gente vai estar atento agora nas próximas oportunidades, vamos ver como que o nosso time se comporta nesse sentido. Sobre o Matheus Pereira, o que acontece? O Matheus Pereira é um atleta que foi comprado por 18 milhões de libras e não tinha nenhuma possibilidade do clube negociar. A história do Matheus Pereira partiu de um desejo do atleta de sair do clube e, lógico, é um atleta, para mim, acima da média, sem dúvida nenhuma, e trabalhou com o Luiz, então isso foi uma vantagem. Então houve uma tentativa de liberação na qual o atleta nos ajudou muito nesse sentido. Por isso que a gente não deu muito alarde, porque a gente sabia que a negociação era muito difícil também. Então acabou que a gente sabia que não teria chance, porque o clube ou você vende o atleta, ou ele não vai sair do clube por outra razão. E o Al-Hilal, ele faz um jogo duro, até com os seus outros jogadores. Tinha o exemplo do Michael, que tinha possibilidades. Então, nós não demos um peso, porque era uma negociação que a gente sabia distante daquilo que a gente podia e estava disposto a fazer agora. Mas houve sim o desejo do atleta, o desejo do clube. Claro que ele vindo para cá é um outro nível de jogador também e que nos ajudaria muito. Mas é um contato que nós temos também, né, desde que haja uma viabilidade. Mas não aconteceu porque realmente o clube não tinha nenhuma outra possibilidade de fazer.